A palavra de Deus nos traz revelações. Deus revela a sua palavra, a sua vontade e o seu plano para com as nossas vidas. Ela revela a ação de Deus em toda a terra. Deus se movendo no meio dos eventos, usando os eventos para o seu propósito. E o homem, diante disso, tem reações diferentes. Uns ficam maravilhados, exaltam, glorificam o nome do Senhor. Existem também aqueles que zombam. Nesse texto, os homens zombam e dizem: estão embriagados. Esse povo é todo louco. Não é possível. E aí existe zombaria. Dando continuidade a esse texto, essa história, Pedro se levanta, Pedro, usado pelo Espírito Santo, explica, explica o que é que está acontecendo. É necessário explicar, é necessário ter conhecimento da Bíblia para identificar os acontecimentos. O que está acontecendo é algo que foi predito pelos profetas. É algo que está escrito em Moisés, no livro de Salmos, e é importante a gente olhar para esses acontecimentos e ver e descobrir revelações, ter revelações daquilo que já está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 14, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia, apenas 9 horas da manhã. Mas isto que vocês estão vendo, isso que vocês estão ouvindo, é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que é que Joel diz? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, onde que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nos últimos dias. Fala de um período onde algo aconteceria, onde Deus derramaria do seu espírito e diz sobre toda a carne. Ele diz sem distinção, não há distinção, é filhos e filhas. Não importa o sexo, mas eu derramarei sobre filhos e filhas, homens e mulheres, jovens, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Independente da idade, crianças, jovens, adultos, idosos, desde a criança até o idoso, todos serão visitados pelo meu Espírito. E o verso 18 que diz: E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Isso naqueles dias, naquele período, eu derramarei, independente da condição social, patrões, empregados, servos e senhores, reis e súditos, todos serão visitados e serão cheios do meu espírito. Verso 19: Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor, fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Espírito sendo derramado, sinais nos céus, na terra e também a, o homem sendo tocado, o homem sendo movido pelo Espírito de Deus. Sinais acontecendo. Isto é o que foi dito, isso que está acontecendo é um cumprimento dessa palavra predita pelo profeta Joel. E aqui o texto que me chama a atenção é: antes de chegar o grande e glorioso dia. E ele fala sobre aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fala de um período, fala de acontecimentos, e nesses acontecimentos, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso acontecerá. Isso é possível acontecer. Arrependimento, tempo de arrependimento. Tudo isso deve acontecer antes que chegue o dia do Senhor. É o verso 20. Antes de chegar o grande e glorioso dia. Sinais nos céus, sinais na terra, oportunidade, o Espírito Santo sendo derramado, um ministério sendo realizado e no poder e na unção do Espírito Santo. Tudo isso preparando para o grande e glorioso dia do Senhor. Um período de tempo, naqueles dias, Deus vai fazer isso. Naqueles dias haverá possibilidade de arrependimento e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas isso precisa acontecer antes que chegue um dia único, um dia ímpar, um dia em que o Senhor virá nas nuvens, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes que chegue esse dia, é necessário que você se arrependa. É necessário que você entregue a sua vida a Ele. É necessário que você ouça, veja as maravilhas de Deus, perceba, note, é notório, seja notado, que você note o grande dia do Senhor que se aproxima, e você se arrependa ouvindo a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais o fizeram, como os seus antepassados fizeram, como amigos têm feito no dia de hoje. Mas se arrependa antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, o temível dia do Senhor. Um dia de grande alegria, mas que também será de muita tristeza. Tristeza para muitas pessoas, pessoas que não se prepararam e não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.